Começa agora mais um programa Mudando de Assunto. E hoje eu vim aqui no Abrigo Municipal Menino Jesus para conhecer um pouco mais e ver um pouco melhor como funciona. Então aqui primeiro comigo a Bruna, que vai explicar o que seria então o abrigo. Então, o abrigo ele é um serviço de acolhimento institucional, né? É uma modalidade de um serviço de acolhimento institucional prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, no município de Lages, nós somos em 3 unidades de acolhimento nessa modalidade de abrigo. São 2 unidades localizadas no bairro Guarujá e uma unidade localizada no bairro Santo Antônio. Hoje nós temos 3 coordenações distintas, com equipes técnicas distintas em cada unidade, sendo que a unidade 1 acolhe crianças prioritariamente de 0 a 12 anos, a capacidade hoje é de 20 acolhidos, a unidade 2 adolescentes, preferencialmente do sexo masculino, e a unidade 3 adolescentes do sexo feminino. A unidade 2 tem a capacidade de 10 acolhidos e a unidade 3 de 13 acolhidos. Aqui na unidade 1 hoje nós estamos com 24 acolhidos de 0 a 9 anos e na unidade 2 com 8 acolhidos e na unidade 3 com 11 acolhidos. Em relação ao público-alvo das crianças e dos adolescentes que vêm para cá, como que isso funciona? Então, todas as crianças e adolescentes são acolhidas através de uma medida protetiva de acolhimento. Ela deve ser provisória e excepcional, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, elas são acolhidas somente pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e, em alguns casos, pelo Conselho Tutelar, sendo que o Conselho Tutelar informa o Judiciário em até 24 horas após o acolhimento. Então, as crianças chegam através de uma busca e apreensão. Quem faz essa busca e apreensão é o oficial da infância. Assim que a criança ou o adolescente chega, a gente geralmente se conversa entre as 3 unidades para ver em qual unidade essa criança vai ficar, de acordo com o perfil e com as necessidades da criança e com a disponibilidade de cada unidade, né? E as pessoas ainda confundem muito a criança que vem para o abrigo e o adolescente. As crianças vêm, então, para o abrigo através de uma medida protetiva e não através do que muitas pessoas ainda pensam de privação de liberdade, principalmente os adolescentes que estão no acolhimento institucional, né? As pessoas veem muitas crianças, enfim, entre 0 a 12 anos como os coitadinhos que estão no abrigo e que os adolescentes seriam autores de auto infracional ou que estão aqui numa privação de liberdade, e não é isso que ocorre, né? Em relação ao projeto da entrega legal, como que isso funciona? Então, o projeto Entrega Legal ele é uma iniciativa do Poder Judiciário, né? Então, ele acontece no fórum, junto com as assistentes sociais forenses. Quem tiver interesse pode estar procurando. O projeto Entrega Legal, na verdade, ele apresenta a legitimidade de que a criança pode ser entregue no fórum. As pessoas ainda têm uma dificuldade de entender ou acham que é crime deixar uma criança e fazer uma entrega legal. Crime é deixar uma criança num lugar onde ela não possa... Uma situação de risco, Uma né? situação de risco, enfim. Mas a entrega legal pode ser feita, ela é legitimada, ela vai ter uma equipe toda orientando essa mãe, essa família, enfim, e dando os encaminhamentos pertinentes e corretos, né? Para que essa criança venha, então, para o abrigo, ou muitas vezes, no caso de, se for bebês, enfim, o próprio judiciário já pode dar um encaminhamento para a adoção, porque como se trata de uma entrega legal, ela não vai precisar passar por todo um processo judicial, né? Tá certo, então, para continuar dando algumas explicações, eu vou chamar aqui a Ana Paula, que é coordenadora da unidade 2 do abrigo. Ana Paula, para a gente começar, então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os aspectos físicos do abrigo. Então, como a Bruna falou anteriormente, a gente está dividido em 3 unidades, né? Cada unidade, o objetivo é que seja em aspecto semelhante a uma residência, né? Então, que tenha, apesar de ter refeitórios e dormitórios coletivos, mas tem toda a parte física, jardim para brincar também, tem cozinha, tem os banheiros, os quartos, né? Tem a sala da equipe técnica também, que a nossa equipe técnica é composta por assistente social e psicólogo, onde elas fazem o atendimento às crianças e os adolescentes. Também tem a sala da pedagogia e tem uma brinquedoteca também na unidade 1, onde as crianças utilizam, né, para brincar, fica uma parte mais específica para isso. A unidade 2, que é uma unidade menor um pouco que as outras, mas as outras 2 unidades, elas têm aspectos físicos bem semelhantes, né, onde todo o trabalho é feito objetivando sempre a qualidade no atendimento às crianças e adolescentes. Em relação aos recursos humanos dentro disso?
Hoje, trabalhando no abrigo, a gente tem aproximadamente 70 pessoas trabalhando, entre cuidadores, assistentes sociais, psicólogos, cozinheiras, pedagogas, a gente tem uma técnica de enfermagem, tem motoristas. É uma equipe bem completa mesmo, né? Uma equipe completa, e né, como o abrigo funciona 24 horas, então ele não para, então a gente tem plantões a gente chama de plantões de trabalho, né? Então, das 7h30 da manhã às 19h30 é uma equipe, 19h30 até 7h30 da manhã do outro dia outra equipe, já que não para nunca. E a gente também tem momentos que os acolhimentos podem até acontecer à noite, então tem que sempre estar disponível, né, o abrigo para receber as crianças e adolescentes. E também a gente que é assistente social e psicólogo, assistentes sociais e psicólogas, elas ficam de plantão também, mesmo a gente não estando no acolhimento. A gente tem uma escala dessas plantonistas e que a gente é acionado também quando precisa vir até o abrigo. Em relação à adoção, então, como que funciona? A adoção funciona assim, então, se a pessoa ela tem interesse na adoção, ela tem que estar procurando o fórum, né, o Serviço Social Forense, onde ela irá realizar um cadastro e enfim, escolher um perfil de criança ou adolescente que ela tem interesse, e o processo todo é feito pelo fórum, né, então a gente aqui fica com a questão dos cuidados com essa criança e a questão de adoção é realizada pelo fórum. Acho que uma coisa bem importante também de ser falada, que ainda é um tabu, é a relação à adoção tardia, né? De adolescentes, de crianças maiores já. A adoção tardia, infelizmente, aqui em Lages é um assunto muito pouco discutido, né? A gente tem se reunido com as equipes do abrigo e com a Secretaria de Assistência Social para estar discutindo mais esse tema, até para estar incentivando um pouco mais as famílias a estar, de repente, se cadastrando para adotar uma criança, um adolescente, né? A maioria das famílias hoje, o cadastro é realizado para adotar um bebê, né? Então, o objetivo da gente é que esse tema seja mais falado, mais comentado na cidade, até para incentivar, né, de que um adolescente ele também pode ser adotado, ele também pode ir para uma família. Uhum. Não é porque ele é adolescente que ele vai dar tanto trabalho, né, que ele tem direito a uma família, assim como o pequeno também tem, né, como o bebê também tem. Então, a gente está conversando bastante sobre esse assunto, na expectativa que a sociedade de Lages, que a comunidade de Lages possa conhecer um pouco mais a adoção tardia e, às vezes, se sensibilizar e colocar no seu cadastro que ela pode também querer uma criança, um adolescente, né, no seu cadastro e na sua família. Até para quem tiver mais dúvidas e curiosidades, pode estar entrando em contato direto com o fórum para saber mais informações sobre isso, né? Sim, pode estar entrando em contato com o fórum, indo até lá, tem uma equipe que trabalha no fórum, né, que elas vão estar lá para responder as dúvidas, elas que sabem toda a questão do cadastro, né, então, se a pessoa tiver interesse, pode estar procurando o fórum. E o que seria hoje a família acolhedora? A família acolhedora, ela é uma nova modalidade, nova para Lages, mas ela já existe há muitos anos no Brasil e até fora do Brasil. Ela é uma modalidade de acolhimento também para crianças e adolescentes que são retirados da família, que, no caso, ao invés da criança e adolescente estar vindo para o abrigo, ela iria para uma família cadastrada e capacitada, né? Então, assim, essa família, ela iria receber toda uma capacitação da equipe técnica que estiver trabalhando nesse serviço para estar acolhendo essa criança temporariamente ou adolescente temporariamente, né? Lembrando, assim, não é adoção, né? Então, assim, a família acolhedora não são famílias para adoção. Até porque se a família tem interesse em adoção, daí ela não é perfil para o serviço de acolhimento familiar. Né? Então, o acolhimento familiar, ele visa um atendimento individualizado, que essa criança tenha suas vontades atendidas de maneira individualizada, né? Que ela possa estar numa convivência familiar efetivamente, que ela não precise romper o ciclo da questão que ela já vivia numa família, ela vai para outra família, né? Tem a questão do apego, que, enfim, é muito comentado pelas pessoas, mas hoje a visão que a gente tem, assim, que o apego é necessário, essa criança precisa da vinculação afetiva, porque tem toda uma carência afetiva, né? Mas hoje a família acolhedora ela ainda não está em funcionamento, ainda não está no município de Lages. A gente fez um projeto de lei, porque precisa de um projeto de lei que passe na Câmara de Vereadores. O projeto de lei está em análise na Procuradoria-Geral do município. Assim que após a análise desse projeto, ele vai para a Câmara Municipal, onde a gente espera a aprovação dos vereadores para aí sim ele estar sendo realizado em Lages, né? Ele precisa de uma equipe
né, toda de assistente social, psicólogo. É uma equipe um pouco mais reduzida do que de outros serviços, mas tem enfim, precisa de uma estrutura, que tudo isso será disponibilizado pelo município a partir de 2017. Tá certo, então, para explicar mais alguns aspectos, então vou chamar a coordenadora da unidade 3 do abrigo, a Vanessa. Agora, então, aqui com a Vanessa, que vai começar explicando para a gente um pouquinho sobre as atividades desenvolvidas. É importante falar que aqui o abrigo, ele oferece para as crianças e para os adolescentes toda uma estrutura necessária para que eles tenham uma vida normal mesmo, né? Sim, então as crianças e adolescentes, eles participam de muitas atividades, até a gente tenta buscar o máximo de atividades para eles serem incluídos, né? Para que eles participem normalmente. Então, eles vão para a escola, a gente tem aqui o transporte, né? Que eles vão para a escola, eles vão para as atividades extras escolares, que é, no caso, quem precisa ir para o PAPS, para o CAPES, também fazem curso fora, né, como balé, violão, e através do programa Novos Caminhos, eles também eles fazem cursos, né, e também podem ser encaminhados para o mercado de trabalho, né, e também as crianças e adolescentes participam do Mais Educação nas escolas e, enfim, de várias atividades. Uma dúvida também muito comum é o que acontece com o adolescente depois que ele faz 18 anos? Então, a gente trabalha enquanto equipe técnica, né, assistente social, psicóloga, pedagoga e coordenação, né, que também é técnica, é assistente social ou psicólogo. Então, a gente tem o planejamento, tem o plano de acompanhamento individual desse adolescente, que é estabelecido acordos com esse adolescente no sentido de os planos futuros, aonde você quer chegar, o que você tem mais, o que o adolescente tem mais afinidade para trabalhar ou para se encaminhar para algum, né? Então, dessa forma, a gente sempre vem trabalhando a resiliência, o empoderamento desse adolescente para que quando ele sai, ele já tenha uma vida estabelecida. É isso que a gente busca fazer e até temos já experiências bem positivas, onde o adolescente saiu, conseguiu trabalho, também participou dos Novos Caminhos, estuda, né? E saiu, alugou uma kitnet, está trabalhando, está estudando, está tudo certinho, né? Ou seja, eles saem preparados realmente. Sim, as experiências que a gente tem é dessa forma, né? E para a gente finalizar, então, eu queria que tu explicasse melhor o que seria o apadrinhamento afetivo. Quanto ao apadrinhamento afetivo, nós instauramos uma comissão executiva sobre o assunto. Então, nós pensamos que os adolescentes acima, crianças ou adolescentes acima de 10 anos, né, que não têm, muitas vezes, a visita dos parentes, né, eles estão aqui no abrigo, eles precisam ter uma rede social, eles precisam ter alguém de referência fora do abrigo, alguém que se preocupe realmente com eles, né, esse padrinho, essa madrinha afetiva, ela vai ter um cadastro, né, vai passar pela equipe técnica também para ser avaliado, esse padrinho, essa madrinha ou esse casal não pode ter cadastro junto ao fórum para adoção, né? Porque justamente para não criar uma expectativa nesse adolescente desse adolescente ou dessa criança para ser adotado. Mas esse casal, esse padrinho, essa madrinha, ele vai estar se preocupando com essa criança, vai estar ligando para saber como está, ou até mesmo quando essa criança, adolescente, estiver ruim, estiver por algum motivo chateado, ele pode também ligar para ter um aconselhamento, né? Nos dias comemorativos como o Natal, o 1º de ano, aniversário, também ter essa pessoa de referência lá fora para estar fazendo esse contato. Realmente é como se fosse um padrinho, uma madrinha das famílias comuns, alguém que vai estar apoiando, alguém que vai estar ali, que vai estar levando para fazer um passeio, para ter um contato realmente como se fosse a família, né? Isso mesmo, é o padrinho e a madrinha realmente, né? Tá certo, então, e para quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, ou quiser saber um pouquinho mais sobre adoção tardia, ou qualquer um desses outros projetos, com quem que deve entrar em contato? Pode estar procurando, então, o Fórum de Lages, né? As assistentes sociais forenses, né? A Vara da Infância, que eles têm todas as informações necessárias. Caso seja algo sobre o abrigo especificamente, está entrando em contato com a Secretaria de Assistência Social, que é para quem a gente responde. O contato telefônico de lá é 3224-3014, porque no abrigo, diretamente, a gente não tem autorização para receber as pessoas. Tá certo, então muito obrigada, não só você, mas as outras meninas também que vieram explicar um pouco mais de como funciona tudo isso, que é um assunto que tem que ser falado, as pessoas têm que conhecer um pouco melhor, né? Mas eu encerro então por aqui esse programa Mudando de Assunto.